Fala pessoal, tudo bem com todo mundo? Sejam bem-vindos a mais um Destaque ANC, o quadro de entrevistas da Rede A Notícia do Ceará. Como sempre, né, para você que está no áudio e vídeo no YouTube, faz para você deixar um like, compartilhar esse conteúdo para outras pessoas terem acesso a esse material e agradecer a você também que está nas emissoras parceiras da Rede ANC. Hoje a gente recebe um convidado muito especial, vou apresentar ele daqui a pouquinho para vocês, mas aqui para passar uma breve história que a gente vai conversar sobre o trabalho dele à frente de uma das importantes pastas do governo, mas vou falar de história de vida também, como a gente sempre faz com cada entrevistado que vem aqui pela primeira vez. Antes de assumir, a atual missão, foi presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT. E agora, assume um dos maiores desafios da sua trajetória como atual secretário do Trabalho do Ceará, Gladson Viana. Seja muito bem-vindo ao Destaque ANC, que eu pegar na sua mão para você vir outra vez. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. E um abraço a todos que nos acompanham. Perfeitamente. A gente sempre gosta de conversar, principalmente quando é a primeira vez. Quando não, eu espero que seja a sua ocasião, você possa voltar aqui outras vezes. A gente começa do começo, né? Hoje você está como secretário do Trabalho, mas essa experiência, até chegar a essa situação, vem de outras experiências, até de outros cargos. Como é que foi, passo a passo, o início da história de Gladson Viana da Suíça Desafio? Bom, primeiro é uma trajetória que me orgulha muito. Eu tenho 39 anos de idade e já há pelo menos 20 anos estou na gestão pública e na militância política. Eu fiz uma opção de vida que é fazer a militância política, que é a militância partidária, participar do processo político, compreendendo que o Estado brasileiro ele é construído de poderes executivo, legislativo, judiciário, e que a definição das diretrizes políticas passa pelo processo democrático, pelo processo eleitoral, e que ela é representativa através dos partidos. Então, a partir disso, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores há mais de 20 anos, entrei com 18 anos no Partido dos Trabalhadores e sempre exerci uma militância política, começando na militância na juventude, movimento estudantil, nas políticas públicas. Tive uma oportunidade de participar do governo CID, entre 2007 e 2012, como um assessor especial, gerente de projetos, várias funções, mas principalmente tocando as políticas de juventude. Para dar dois exemplos, participei diretamente dos programas Projovem Urbano e Projovem Campo, que eram programas de elevação de escolaridade para aquele jovem que estava numa situação de vulnerabilidade, que estava fora da escola e que não estava trabalhando, conhecido jovem nem trabalha, nem estuda. Então, nós conseguimos dar oportunidade para mais de 35 mil jovens em todo o estado de Ceará, com ação de elevação de escolaridade, de qualificação profissional e que transformou a vida de muita gente. Depois disso, fui convidado pelo então secretário do Ministério da Saúde, Odorico Monteiro, um médico muito conhecido, hoje pesquisador da Fiocruz no Ceará, que me convidou para ser seu chefe de gabinete, e tive também essa experiência no Ministério da Saúde em Brasília, onde eu morei 5 anos, e lá tive a oportunidade, por exemplo, de coordenar um programa, coordenar e participar da coordenação de um programa importantíssimo, que foi o Mais Médicos. Então, pude vivenciar o processo de implantação do Mais Médico, que é uma política de provimento de profissionais médicos para todo o país, para as regiões mais longínquas, as periferias, as regiões que mais necessitavam. E tive, por fim, na minha trajetória lá no Ministério da Saúde, em Brasília, também fui convidado pelo o ministro Arthur Quioro e o secretário Rogério Carvalho, hoje senador pelo Sergipe, para ser diretor de auditoria do SUS. E lá também foi uma oportunidade de a gente discutir uma carreira de auditor, pensar essa questão de estruturar um órgão de Estado, fazer o controle interno do Sistema Único de Saúde, enfim. Na volta, fui chefe de gabinete aqui do líder do governo, líder da oposição na época, e hoje líder do governo, deputado Zé Guimarães. E em 2020 tive a honra de ser candidato a vice-prefeito na chapa da Luiziane Lins, em Fortaleza, onde nós tivemos 18% dos votos na capital. E em 2021 fui convidado pelo governador Camilo para ser presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho,
uma política importantíssima, que é o Sistema Público de Emprego no Ceará, o Cine, e tive com essa honra. E esse trabalho desenvolvido à frente do IDT foi o que nos credenciou para que o governador Elmano nos convidasse para agora estar à frente dessa recém-criada Secretaria do Trabalho e dar conta dessa missão que é levar oportunidade para o povo cearense. Perfeito. Foi uma surpresa quando o seu nome foi levantado, né? Sempre, assim, nós somos os últimos a saber, né? Mas sempre tem aquela articulação, aquele convite, eu acredito que tem uma conversa ali mais tete a tete, antes de bater o martelo. Foi uma surpresa seu nome ter sido Com certeza, foi uma grata surpresa. Né? Agradável, uma grata surpresa. Sou muito grato ao governador Elmano pela oportunidade, pelo convite, pela confiança, né? E sou grato também pela oportunidade de participar de uma pasta que está sendo criada, né? A política de trabalho, a última experiência que nós tivemos de uma secretaria específica do trabalho foi entre 2003 e 2006, no governo Lúcio Alcântara, com a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo. Então, essa recriação de uma política tão importante, de uma pasta específica para a Secretaria de Trabalho, é um desafio ainda maior, ainda mais motivador para que a gente se dedique, dê conta e gere oportunidade. Perfeito. Antes do senhor chegar aqui, estava na reunião de pauta, e aí o nosso diretor jornalista estava falando a respeito de clareza, de detalhamento. E por mais que a gente estude, nada melhor do que o senhor passar para quem está em casa o que é que faz no secretário do trabalho. Pronto. Bom, primeiro a gente precisa entender que o trabalho hoje é um determinante, sempre foi, mas hoje mais do que nunca é um determinante social. Todo mundo precisa de renda, e essa renda é adquirida a partir do trabalho. E é essa renda, né, que possibilita, inclusive, que nós possamos adquirir, consumir coisas que são consideradas até direitos sociais básicos. Então, a renda é que influencia como vai ser a nossa educação, ou a mobilidade, que tipo de transporte nós vamos utilizar, o acesso à cultura, o acesso à saúde, o acesso à alimentação. Então, a renda influencia em todas essas características, esses direitos sociais básicos. E uma Secretaria de Trabalho, ela vai preparar o trabalhador cearense, no caso, para que ele esteja apto a ocupar postos de trabalho mais formais, de trabalho decente, de trabalho regular, com renda garantida, fazer uma promoção para aumentar o rendimento médio do trabalhador cearense. Nós vamos também preparar aquele trabalhador que está na informalidade ou que quer ser empreendedor através de política de microcrédito, organizar cooperativas, enfim, pensar um conjunto de ações que preparem a força de trabalho cearense para que ele possa ocupar, seja no mercado de trabalho formal, seletista, seja como empreendedor, seja como autônomo, que ele possa estar preparado para desenvolver sua atividade profissional e com isso gerar renda para si e para sua família. Perfeitamente. A gente sabe que o Ceará, além de atrativos turísticos, belas praias e tudo mais, o Ceará tem muita arte, muita cultura. Sim. A secretaria ela tem projetos para transformar, de repente, essas manifestações culturais, artísticas em viva para o cearense? Bom, a secretaria, uma das características, uma das determinações do governador Elmano é que todas as secretarias, elas exerçam a intersetorialidade, ou seja, elas façam interseções com outras secretarias. Então, uma das nossas parceiras é a secretária de Cultura, a Luísa Sela, que tem feito um extraordinário trabalho, e nós vamos cooperar justamente para que nessa economia da cultura, com os fazedores culturais, os trabalhadores da cultura, eles possam, seja por ações de qualificação, seja, por exemplo, o Estado do Ceará agora vai receber quase 300 milhões, se eu não me engano, de recursos do governo federal, da Lei Paulo Gustavo, para fomento, para circulação de linguagens culturais, e isso gera emprego, isso gera renda, seja dos fazedores de cultura, dos artistas, seja dos produtores, dos técnicos que estão ali por trás daquela atividade cultural. Então, essa intersetorialidade nós vamos realizar com todas as secretarias. Secretaria do Turismo, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Educação, Meio Ambiente, as políticas transversais que o governador Elmano criou, como direitos humanos, mulheres, LGBT, juventude. Então, uma das características do governo Elmano, que ele tem sido determinado para todos os secretários, é que
que nós façamos a intersetorialidade, façamos interseções com as mais diversas secretarias. Perfeitamente. A gente teve recentemente a divulgação dos dados da PNAD contínua, né, de dar conta do Ceará tá no topo, né, o líder do Nordeste no quesito de números de pessoas, né? Redução da taxa de desocupação. Felipe, eu diria que não é da secretaria, é do governo e do povo cearense. Então, é o segundo trimestre, o primeiro trimestre o Ceará teve a menor taxa de desocupação e no segundo trimestre também. E quando a gente fala de desocupação, nós estamos falando que é aquele trabalhador que está fora do mercado de trabalho, está sem nenhuma atividade que gera renda e está buscando se recolocar. Então a gente tinha no primeiro trimestre uma taxa de 9,6% da força de trabalho estava desocupada e hoje, nessa nova PNAD, ela está em 8,6%. Então diminuiu 1% e isso significa mais irmãos e irmãs cearenses que estão numa atividade profissional, que estão numa atividade de geração de renda, que estão levando dignidade para a sua família. E eu considero, isso é uma questão bastante complexa, mas eu costumo elencar 2 pontos principais que impactam na redução de uma taxa de desocupação. O primeiro é que o Estado tenha um ambiente favorável a investimento de novos negócios. Então, a credibilidade, o empreendedor cearense, ou até mesmo o empreendedor externo, seja de outros estados brasileiros ou até internacionais, eles precisam acreditar que o Ceará é um ambiente favorável à implantação de novos negócios. Então essa credibilidade tem sido garantida, o governador Armando tem se empenhado para atrair novos investimentos e garantir credibilidade do Estado do Ceará, que honra os seus compromissos e com isso dá segurança jurídica e econômica para que esses novos investimentos se instalem. Então, quem gera emprego é os empreendedores, né? Então, o primeiro fator que eu considero é essa ambiência favorável à implantação de novos negócios e nós temos um parceiro importante que é o secretário Salmito Filho, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, tem feito um extraordinário trabalho. Então, essa ambiência favorável à atração de novos negócios é um primeiro fator para a geração de empregos no estado do Ceará. E um segundo fator é o investimento público. O investimento público é um indutor da economia. Quanto mais investimento público você tem, mais empregos diretos e indiretos você gera. Então, quando você garante uma construção de uma escola, de um hospital, de uma estrada, aquilo gera emprego tanto na contratação direta de trabalhadores, de fornecedores para a execução daquela obra, como aquele recurso gera também uma demanda, por exemplo, no setor de comércio e serviço do entorno daquela obra. Então, esses 2 fatores, junto a outros fatores, mas esses 2 eu considero os principais para que nós possamos aquecer a economia, gerar emprego e reduzir a taxa de desocupação. Falando em aquecer a economia, né, a pauta do momento é hidrogênio verde, né, na assinatura do Comitê de Divulgação sobre hidrogênio verde, o senador Cid Gomes chegou a falar que seria a salvação da economia do Ceará. Queria que o senhor, aliás, falasse um pouco sobre todo esse projeto, toda esse leque de ideias e toda essa empolgação em torno do hidrogênio verde no Ceará, da criação de energia renovável, da energia limpa. Se de fato essa empolgação toda ela se justifica, se de fato o hidrogênio verde pode ser essa salvação da economia do Estado. Eu não digo salvação porque, enfim, a economia está boa, mas eu diria o seguinte, é uma grande oportunidade. Como dizia o bom sertanejo, é o cavalo selado para o povo cearense. Por quê? Primeiro, é uma agenda do dia a transição energética. O mundo está discutindo transição energética. O mundo está assinando pactos, acordos de transição energética. Então, você tem uma expectativa do mundo em que ele possa consumir energia sustentável, renovável. E o Ceará é abençoado para energias renováveis. O Ceará tem uma capacidade de produção de energia solar extraordinária, um estado que tem sol à vontade, um sol para cada um, quando a gente costuma dizer, e é um estado também muito abençoado com os ventos.
Então, é um estado que tem grande capacidade de produção de energia eólica e solar, que é o insumo para a produção do hidrogênio verde. Então, o estado do Ceará tem uma capacidade extraordinária de produção de insumo para o hidrogênio verde, tem uma boa ambiência econômica, um estado estável, que honra, que paga suas contas em dia, que honra seus compromissos, que tem investimento em infraestrutura, né? Temos uma zona de processamento de exportação que incentiva o empreendedor, as grandes indústrias. Temos um porto do Pecém, que é um porto que tem a experiência de um porto de Roterdã, que é uma das melhores experiências de porto do mundo. Então tem um escoamento dessa produção. Somado a isso tudo, a posição geográfica do Ceará possibilita que o estado do Ceará seja um fornecedor para todos os outros continentes. Então o estado do Ceará é um privilegiado, né, foi abençoado com a sua posição geográfica, climática, para que ele seja um grande fornecedor de hidrogênio verde, que parte de um insumo de energia limpa, sustentável, como a eólica e solar, e a partir de uma hidrólise produzir esse tipo de combustível. E nós temos consumidores no mundo todo. Nós não vamos produzir para o consumo interno. A Alemanha precisa cumprir os pactos dela de descarbonização. Então, a base da energia da Alemanha, por exemplo, é termoelétrica. E ela precisa se descarbonizar. Só que ela não tem como produzir hidrogênio verde. Então ela vai comprar hidrogênio verde de quem produz. Quem pode ser o grande produtor? O Ceará. Então, e o Nordeste, né? Mas o Ceará especialmente. Ontem, o governo do estado do Ceará, o secretário Salmito, assinou o 32º protocolo de intenções, né? Manifestação de intenções e interesse de empresas que querem se instalar aqui para a produção de hidrogênio verde. Então, isso vai aquecer a economia, isso vai mudar, já está mudando. Quando a gente anda no litoral e no interior cearense, você vê lá um painel solar, você vê lá uma usina eólica, isso já está mudando a realidade e vai gerar muito emprego, muita oportunidade, renda para o trabalhador cearense. Então, eu acredito que isso é uma agenda que não tem volta. Nosso desafio agora é institucionalizar, é fazer com que isso esteja para além de uma agenda de governo, né? O governador Elmano tem se empenhado bastante nisso. Como você bem colocou, o senador Cid Gomes assumiu essa agenda no Senado. O deputado Guimarães cearense, que é líder do governo Lula, também assumiu essa agenda na Câmara. Então, com isso, eu tenho certeza que nós vamos conseguir a regulamentação do hidrogênio verde. Vamos ser um importante estado produtor de hidrogênio verde e vamos ser uma referência para o país e para o mundo. Perfeito. Como o senhor falou aí, é a pauta que é um caminho sem volta, né? Sim. E recentemente é uma pauta que está crescendo muito a questão. Acho que você pode falar um pouco para a gente acho que é a renda do sol. Sim. A renda do sol, Sofim. Falasse um pouquinho desse projeto para a gente, super bacana. Bom, esse projeto foi inclusive um projeto que foi apresentado no programa de governo do nosso governador Elmano. Então é um compromisso que ele firmou ainda na campanha. E o que é que consiste o Renda do Sol? Como eu disse, o principal insumo para o hidrogênio verde é a energia de fonte renovável. Então, uma energia renovável de baixo investimento e que pode ser, inclusive, disseminada é a energia solar. Nós temos o insumo, que é um sol extraordinário. Então, a ideia do Renda do Sol é que nós possamos implantar placas solares em propriedades da agricultura familiar. E com aquela produção de energia solar, aquele agricultor familiar, aquela unidade de agricultura familiar que envolve uma família, né? Eles tanto vão produzir energia para si, como vão produzir um excedente que vai gerar renda. E esse excedente vai ser vendido dentro da regulamentação da concessão de energia elétrica, para que ele possa ser utilizado para a produção de hidrogênio verde. Muito bem. Essas ações, elas buscam cada vez mais dar autonomia para o cearense, né? E essas ações, elas não só colocam a comida na mesa, não só devolvem dignidade, como algumas também impactam na diminuição da violência doméstica, por exemplo. Sim. A gente sabe que a mulher no mercado de trabalho ela tem mais autonomia e isso reduz da independência. E a gente queria que você falasse um pouco também sobre o projeto, eu acredito que é um pouco da área também da Secretaria do Trabalho, do Ceará Crédito Mulher. Pronto.
Não, na formação da secretaria, de fato, o governador destinou, que é responsabilidade da secretaria, a política de microcrédito orientada. Então, o Cearacred é uma responsabilidade nossa. Nós temos um fundo que hoje já investiu quase 150 milhões, 148 milhões de reais. São mais de 56 mil empreendedores beneficiados, né? Um empréstimo médio de R$ 2.600, e a grande maioria dessas empreendedoras são mulheres. Dito isso, e aí você colocou um dado importante, o mercado de trabalho formal, ele devido a uma cultura que nós temos, ele é muito injusto com as mulheres. As mulheres representam, mesmo sendo maioria da população, elas representam apenas algo em torno de 35% do mercado de trabalho formal. Por quê? Porque recai sobre as mulheres, por uma cultura machista que nós ainda temos, a responsabilidade doméstica, a responsabilidade com os filhos, e as mulheres acabam muitas vezes abrindo mão das suas trajetórias profissionais para cuidar da casa e dos filhos. Então, o mercado de trabalho formal não tem uma rede de proteção, como creche de tempo integral, então isso acaba prejudicando essa trajetória. E aí essas mulheres encontram no empreendedorismo, no crédito, a oportunidade de geração de renda. Então é interessante, enquanto no mercado de trabalho formal as mulheres representam apenas 35%, quando a gente vai, por exemplo, para o Cearacred, para a nossa linha de microcrédito orientado, as mulheres são mais de 70%. Porque é isso, a chance onde elas podem desenvolver gerar sua renda, desenvolver sua profissão, é a partir do empreendedorismo, a partir do crédito, onde elas podem estabelecer o seu horário de trabalho, pode muitas vezes desenvolver essa atividade profissional na sua residência e com isso gerar renda para os seus filhos, para a sua família, enfim, gerar sua dignidade. Muito bem. E tem vários assuntos que a gente está comentando aqui. Recentemente houve uma decisão, né, do governador que garante, né, 10% das vagas terceirizadas para as pessoas inscritas no CAD de lucro, que é outra medida super importante também. Como o governador falou, nós temos políticas assistenciais, nós temos o Ceará Sem Fome e tantas outras, mas aquele pai de família, aquela mãe de família, deseja ter um emprego formal, uma carteira assinada, é uma política super importante também, principalmente no Ceará. Bom, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, política de transferência de renda mínima não é a novidade no mundo. O mundo moderno, os países ricos têm política de transferência de renda mínima. Então, não é só uma política assistencialista. Isso é uma política de assistência, mas é uma política, por exemplo, de microeconomia. Porque essa transferência de renda impacta no comércio local. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. 5 mil municípios têm abaixo de 50 mil habitantes, que dependem muito fortemente dessas políticas de transferência de renda, como Previdência, como Bolsa Família, com benefício de prestação continuada. Então, primeiro, ela é uma política importante para o desenvolvimento econômico. E segundo, ela garante dignidade. No governo Lula agora mudou-se a metodologia do Bolsa Família, e por isso a iniciativa do governador Elmano, que o Bolsa Família virou agora um sistema de proteção. E é importante dizer para aqueles que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Antes havia uma exclusão entre o trabalho formal e o Bolsa Família. E isso desestimulava, muitas vezes, que aquele trabalhador aquele beneficiado do Bolsa Família buscasse uma oportunidade de emprego. Agora não. Essa renda, a renda salarial do emprego, ela compõe uma renda média da família, que será calculada um valor per capita. Se esse valor per capita estiver abaixo de meio salário mínimo, ou seja, R$ 660, esse trabalhador continuará recebendo o Bolsa Família de forma parcial. Então, isso é importante para que o cidadão, cidadã que precisa do Bolsa Família, ele fique tranquilo, que ele vai ter a segurança de que ele, mesmo tendo Bolsa Família, ele pode buscar uma colocação no mercado de trabalho e com isso ele continuará nesse sistema de proteção social que agora é o Bolsa Família. Então, foi com isso que o governador Elmano tomou uma importante iniciativa de criar uma lei, né, de enviar para a Assembleia uma mensagem que foi aprovada, apoiada pelos deputados e sancionada pelo governador, de reserva de vagas para os beneficiários do Bolsa Família e para aqueles que estão no cadastro único.
No Ceará são mais de 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família e 2,5 milhões do Cade Único, né? Então isso é uma população significativa e que o nosso desafio é chamar esse trabalhador, ofertar a qualificação profissional, ofertar oportunidade de emprego e renda, ofertar oportunidade de empreendedorismo para que ele possa, a partir da sua atividade laboral, conseguir se desenvolver e, quem sabe, um dia não depender mais de uma política de transferência de renda. Muito bom. Falando um pouquinho sobre o futuro, como é que vai agir o secretário? O que é que o senhor pode adiantar de futuros projetos que a secretaria vai fazer com o povo cearense? Se é que já tem alguma coisa na agulha aí? Já temos várias questões que estão em andamento. Primeiro, nós estamos vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego, que é um ministério que tinha 92 anos e foi extinto no governo anterior, né? Então, estamos nessa linha de reestruturação dessa política. Então, tem sido um momento importante de a gente avaliar os erros e os acertos e propor, né, para o próximo orçamento um conjunto de ações de qualificação profissional, de intermediação, de microcrédito, de economia solidária. Então, mas eu queria destacar aqui que eu considero um ponto central para a nossa agenda do segundo semestre. O governador tem falado sobre isso em vários momentos, né, já autorizou a criação, que é, o Ceará tem uma força de trabalho em torno de 4 milhões de cearenses. Nós temos quase 1 milhão e 300 mil carteiras assinadas. Então, nós temos aí quase 2 milhões e meio que estão na informalidade e que dependem do crédito, de um crédito barato, de um crédito orientado, de um crédito que apoie esse trabalhador a desenvolver seu pequeno negócio, seu negócio familiar na residência. Então, o governador nos autorizou a estudar as experiências existentes no país para criar uma agência de fomento, né? Uma agência de fomento que tem como objetivo alavancar recursos, buscar recursos de fundos e bancos públicos para que nós possamos investir a um juro barato, a um juro compatível com a população, o crédito para que ele possa abrir um pequeno negócio, desenvolver, investir. Então, a nossa principal agenda para o segundo semestre é a criação da agência de fomento, que vai ser esse instrumento para apoiar o trabalhador cearense que está buscando ali uma oportunidade de geração de renda a partir da sua atividade, do seu negócio, seja ali alguém no setor de comércio, que faz uma costureira que faz a sua roupa em casa, seja alguém que vende um lanche, que tem uma pequena lanchonete, que vende um pratinho ali ou um espetinho na frente da sua casa, enfim. Apoiar esse pequeno empreendedor através de um crédito barato, com uma taxa de juros justa, né, e que seja qualificado e orientado para desenvolver um plano de negócio e esse empreendimento ter sustentabilidade. Então, destacar dentre as várias ações que a Secretaria planejou para o segundo semestre, a criação da agência de fomento. Muito bacana. Antes da gente encerrar o nosso momento, a Secretaria está nesse processo de reestruturação, né? Há quase 20 anos não existia a Secretaria do Trabalho, uma pasta assim, específica, que fala uma secretaria que veio para ficar e é uma pasta que deve ter continuidade. E não é uma pasta mais para ter esse movimento, para ter essa lacuna. Sim. Esse é o nosso maior desafio, é institucionalizar a política, fazer com que ela tenha uma perenidade, né? Ela seja perene e que essa política é tão importante, né? Hoje, como eu disse, trabalho e renda é um determinante social, é uma demanda muito sentida da população. Então, nosso maior desafio é que quando a gente passar essa chuva, passar essa contribuição ao Estado do Ceará, que a Secretaria do Trabalho continue apoiando o trabalhador cearense, qualificando, investindo, distribuindo crédito, apoiando na formalização, fazendo com que o rendimento médio do trabalhador cearense cresça e com isso a gente tenha cada vez mais dignidade, oportunidade para o povo cearense. E agora que você aproveitasse esse momento final aqui da nossa entrevista, para deixar um recado para a população cearense e de forma mais próxima, né? Para de fato, quem está em casa quiser acompanhar o trabalho da secretaria, o trabalho do secretário, como é que faz para estar de perto, para estar de tete a tete, para ver que a secretaria de fato trabalha e para ter acesso a essas inúmeras iniciativas que o senhor trouxe para cá nessa entrevista. Bom, primeiro, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade, nos colocar à disposição para sempre que for
necessário esclarecer, tirar as dúvidas, fazer um bom debate, né? A gente sabe, muitas vezes a gente tem alguns ataques ali que trazem informações na sociedade em geral que não são verdadeiras, então a gente precisa estar atento às informações, checar as informações, mas o que nós queremos trazer aqui para a população é que ela pode contar com a Secretaria do Trabalho para qualificar o trabalhador, para levá-lo a uma oportunidade de emprego ou para apoiá-lo no empreendedorismo, seja com crédito, seja com planejamento, com plano de negócio, enfim. Então, o trabalhador pode nos acessar através das nossas redes. Nós temos um portal que é o trabalho.ce.gov.br. Temos também as nossas redes sociais, que é trabalho.ce no Instagram e nas demais outras redes sociais. Então, o trabalhador cearense pode nos procurar. Nós temos um instrumento importantíssimo, que é o IDT, o trabalhador cearense conhece como Cine IDT, então que atende todo dia os trabalhadores cearenses. São 18, mais de 30 unidades em todo o estado do Ceará. Então, podem nos procurar, seja na secretaria, seja no IDT, que nós teremos um prazer em apoiar o trabalhador cearense para que ele possa ter oportunidade e ter renda para ter a sua dignidade.